Nessa preparação para Lula ir à COP27, ele vai precisar levar na bagagem também, claro, projetos, propostas, quem sabe o nome do novo ministro, nova ministra, quem sabe o nome de uma autoridade climática, como está se ventilando que ele possa vir a fazer. Mas, infelizmente, vai levar também mais notícias. Os alertas de desmatamento na nossa Amazônia tiveram o pior mês de outubro desde 2015, quando começou essa série histórica medida pelo INPE. É o que apontam os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os recordes anteriores tinham sido registrados em 2021 e 2020. Nós temos esses números aqui na nossa tabela. Perceba que lá em 2015 eram 536,35 quilômetros quadrados. A partir dali, a gente percebe uma alta em 2016, 749 quilômetros quadrados. Em 2017, uma queda considerável, 439 quilômetros quadrados. Mas a partir de 2018, o crescimento, gente, é exponencial. 526 quilômetros quadrados desmatados, 2019, 555 e 2020, 2021, índices absurdos, 835, 876 e agora, o mês de outubro de 2022 registrou 903,86 quilômetros quadrados de área desmatada na Amazônia Legal. A varredura e a organização desses dados foram feitos pela produtora aqui da CNN, Carol Figueiredo. Ainda falando sobre a Amazônia e o que a gente pode vir a ter do papel de Lula na COP27, Raquel Landim tem informações sobre... Desculpa, alguém falou comigo alguma coisa aqui? Desculpa, Yuri Pita, o que você nos traz de bastidor sobre essa viagem de Lula lá para participar da COP27? Pois é, ele vai sair, né, dia 14, que é a segunda-feira, chega lá dia 15, passa dia 15, dia 16. E no dia 16... está previsto que ele receba um documento bastante amplo, de mais de 200 páginas, que foi organizado por uma série foi elaborado por uma série de organizações reunidas numa rede chamada Uma Concertação pela Amazônia. E o que é interessante desse documento? É um documento que já tinha sido disponibilizado ainda durante o segundo turno, na reta final do segundo turno, tanto para as campanhas de Lula quanto para Bolsonaro, mas vai ter uma entrega pessoal para o presidente eleito no estande dos governadores, no dia 16, e é um documento que encara o problema da Amazônia e do desmatamento não só do ponto de vista ambiental. Claro que a questão ambiental é eixo central, fundamental, que é preciso reduzir o desmatamento ilegal e dar conta de ter política ambiental, mas encara a região amazônica como uma região que tem uma série de necessidades próprias, na área de saúde, de educação, de infraestrutura, de segurança pública. Então, ele é uma forma de encarar o desenvolvimento sustentável da Amazônia de uma forma mais transversal. E como o Roberto Vac e a Renata Piazon me explicaram, que são os dois responsáveis pelo grupo que organizou, é um documento que teve 10 fóruns temáticos, mais de uma centena de pessoas, técnicos muito experimentados em mais diversas áreas atuando nisso. A grande questão é, o desmatamento é causa ou consequência dessa realidade que a gente vê na Amazônia? As duas coisas. Ele não é só causa, ele também é uma consequência de uma realidade socioeconômica muito grave. Claro. Os índices de desenvolvimento humano na Amazônia são tão ou às vezes mais baixos, dependendo da cidade, do município, da região, do que os das regiões mais carentes do país no semiárido nordestino, por exemplo. Então, precisa ter um enfoque. O que funciona, pode funcionar no semiárido nordestino, não vai funcionar na região amazônica. Precisa ter um enfoque socioeconômico próprio. E aí, o que é interessante é que não é só a questão, por exemplo, de ter um programa de transferência de renda ou de questões educacionais. Tem muito da questão da segurança pública ser encarada com a realidade própria da Amazônia. A questão de infraestrutura também ter programas próprios com parcerias público-privadas, explorar o que tem de potencial próprio da Amazônia, para daí sim Lula conseguir trazer e concretizar esses investimentos do exterior que têm interesse na região, para fazer com que essa ida da COP27 e as futuras idas sejam de fato produtivas para a região e tragam de fato investimento que seja perene para a região e não só um enxugar gelo, que é o enfrentamento do desmatamento ilegal propriamente dito. Tem que ter, mas tem que ter muito mais coisa. Telecomunicação para as comunidades estarem conectadas e por aí vai. É um pacote de 14 ações
desde medidas provisórias, projetos de lei, resoluções, que podem ser tomadas nos 100 primeiros dias de governo, ou pelo menos serem colocadas. E a primeira delas, ou a mais importante, é justamente essa criação da autoridade das emergências climáticas, que isso parece que já está razoavelmente encaminhado de que vai ser adotado pelo futuro governo. Quer dizer, é entender principalmente que não é uma questão apenas do Ministério do Meio Ambiente. Exato. É uma coisa concertada, numa concertação. Por isso que se chama concertação, de Exatamente. ter entendimento, ter harmonia, de tudo ser olhado de forma transversal. A grande questão é se a gente vai ter realmente o nome dessa autoridade climática ou da ministra do Meio Ambiente ou ministro do Meio Ambiente já no Egito, se Lula está disposto a fazer isso, mas ele precisa apresentar alguma coisa lá fora, né? Para exatamente tentar trazer esses investimentos e começar uma mudança de imagem, uma mudança de realidade, como esse novo governo tanto diz. Márcio, não sei se ele vai anunciar os nomes, claro, né? As principais cotadas estão lá com ele, que é Marina Silva e Isabela Teixeira. De toda forma, eu acho que o Lula chega neste encontro com uma enorme boa vontade internacional em relação a ele, por conta da imagem muito negativa de Jair Bolsonaro. Ele carrega com ele uma experiência pregressa, você tinha uma imagem, o Lula tinha uma imagem positiva nos seus governos, apesar de tudo que aconteceu na Operação Lava Jato, isso ficou uma imagem negativa muito interna, ela externamente sempre foi uma coisa confusa no exterior. E, diante do que foi a administração Bolsonaro em meio ambiente, o jogo para o Lula nessa área, ele é muito fácil. Você vai ter uma imensa boa vontade dos demais países com ele. Então, assim, ele vai jogar muito parado, ele não vai precisar fazer muita coisa. E é um trunfo que ele tem. Ele vai aproveitar isso para se firmar como estadista, se encontrar com os líderes. Ele mesmo disse, né, ontem no discurso que ali alguns dias vai se encontrar com mais gente do que Bolsonaro se encontrou em todo o seu mandato. Ele vai explorar muito esse contraste, porque a deficiência de Bolsonaro nessa área era muito gritante. E é preciso lembrar, quando Lula assumiu o governo em 2002, pela primeira vez, Felipe, os índices de desmatamento eram altíssimos, estupidamente altíssimos, maiores do que esses que nós mostramos aqui, especificamente no mês de outubro. E houve uma queda abrupta, muito forte, com Marina Silva, exatamente quando ela era ministra do Meio Ambiente. Foram quedas consecutivas e foram continuadas no segundo mandato de Lula, também foram continuadas por Dilma. Com Temer começou a ter uma ligeira subida e com Bolsonaro nós ainda temos uma tendência claríssima de elevação do desmatamento ali da Amazônia Legal. Ou seja, Lula precisa mostrar alguma coisa ao chegar lá não é indo contra o que a Raquel disse, mas é claro, ele precisa trazer ferramentas, instrumentos para baixar esses números e conseguir esses investimentos, por mais que ele tenha o charme do passado. Exatamente, Márcio, não dá para brigar com os números, a Marina Silva tem uma grande responsabilidade em relação a isso, ela de fato uma autoridade moral, inclusive, em relação à pauta ambiental. Ela sempre defendeu isso, inclusive entre campanhas eleitorais, quando muitas vezes os políticos deixam de lado certas questões que eles só aventam quando eles precisam de eleitorado. Eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, que eu entrevistei a Marina Silva e ela foi questionada a respeito da tese de que ela sumia entre uma eleição e outra. E ela reclamava, de certa forma, da falta de interesse nacional em torno dos temas, das causas que ela defende. Então, ela dizia que ela continuava falando e atuando em prol da causa ambiental, mas que as atenções no debate público brasileiro eram voltadas a outras questões. Há um interesse do Lula em criar, e isso foi proposta também da Marina Silva, um cargo de autoridade nacional do clima, inspirado num modelo americano dessa gestão do Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, que colocou nesse cargo, nessa função, o ex-senador John Kerry. Então, a Marina Silva ela é cotada para, inclusive, coordenar as ações interministeriais relativas a esse tema e ficar com esse cargo. O Lula vai tentar, evidentemente, fazer acordos aí, já tem uma série de reuniões bilaterais, procurar fundos. Tudo isso é um movimento para mostrar uma preocupação com o meio ambiente,
já que o desmatamento cresceu ao longo dos últimos anos do governo Jair Bolsonaro, embora os bolsonaristas façam aqueles recortes da realidade para pegar um ano isolado e outro ano isolado, mas quando a gente vê, o governo do PT de fato pegou lá em cima e o índice foi descendo, enquanto o Bolsonaro pegou embaixo e foi subindo. E ele tem também esse discurso de frente ampla democrática, que é um discurso de campanha. Eu já coloquei aqui as minhas considerações a respeito disso, porque há um histórico passado de outra natureza, de corrosão da democracia, mas não há esse enfrentamento, essa ameaça de usar as Forças Armadas para derrubar o regime democrático. Então, isso também é uma bandeira que o Lula vai usar como contraste em relação à gestão anterior, com a tentativa sempre de atrair investimentos para o Brasil.